Fala aí, meu amigo raizeiro, minha amiga raizeira, São Paulinos de todo o planeta. Satisfação sempre gigante poder falar com vocês. Rony Altieri, São Paulo Raiz, na área, para falar desse pós-jogo de Mirassol e São Paulo ocorrido nessa quarta-feira no Morumbi. A gente poderia tratar de algumas maneiras essa partida, né? A gente poderia. Existem alguns termos que a gente já tem, né, conversado com as pessoas aí nesse bate-bola depois do jogo e até fazer aqui o vídeo com vocês. A gente poderia tratar isso como a vergonha das vergonhas, a gente poderia tratar isso como o vexame dos vexames. Tem várias coisas que a gente pode falar a respeito, né? E eu imagino a tristeza, a frustração e a dor que cada um, né, dos amigos são paulinos, assim como eu, estão sentindo nesse momento. Realmente chega a ser absurdo, né, a possibilidade de você imaginar que isso pudesse voltar a acontecer, né? Que isso pudesse ser repetido, esse tipo de situação já vivida outras vezes. Eu pensei muito antes de falar isso aqui para vocês. Eu tenho comigo uma coisa. Para quem fez ranking, né, dos melhores centroavantes da história do São Paulo, os melhores times da história do São Paulo, os uniformes mais bonitos da história do São Paulo, hoje eu estou fazendo o ranking dos maiores vexames que esse time já passou, que essa instituição tem passado nos últimos tempos. E eu vou falar apenas dos últimos tempos. E confesso a vocês que com todos os vexames vividos, vaga perdida para Penapolense, vaga para Ponte Preta, vaga para São Caetano, vaga para Colón, vaga para Defensa e Justiça. Meu Deus do céu, é tanta coisa que a gente perde até a conta. Eu confesso a vocês que eu pensei muito a respeito disso e quero acreditar que por tudo que cercou a partida, sim, essa partida contra o Mirassol, essa desclassificação contra o Mirassol, foi o vexame dos vexames. Repito, por tudo que cercou e por tudo que representou esse jogo. Eu fico me perguntando o seguinte, gente, às vezes, né? Eu fico me perguntando, para que tudo isso? Para que toda essa preocupação? Para que esse gramado impecável do Morumbi? Para que a torcida fica até altas horas lá, enfeitando o estádio, arrumando bandeiras, cuidando daquilo tudo para que nada pudesse acontecer, né? Para que uma iluminação de primeiro mundo primorosa, para que um uniforme impecável? Para que tudo isso? Para vestir jogadores que não merecem estar vestindo a camisa do São Paulo? Para que tudo isso? Né? Para enaltecer o tamanho do vexame que toda a coletividade São Paulina está vivendo nesse momento? São perguntas que ficam no ar, que a gente não consegue responder. Há um tempo atrás, quem me acompanha já há mais tempo sabe disso, eu falava que depois das partidas do São Paulo, a coisa estava tão igual, tão terrível, que a gente ficava às vezes sem ter palavras, sem ter o que falar, que era mais fácil fazer um Ctrl+C, Ctrl+V na gravação anterior e jogar aqui, porque possivelmente seria a mesma coisa que foi falada na última, na penúltima e na antepenúltima. Vexame após vexame, uma vergonha, né? Uma mais completa falta de vergonha na cara de todos aqueles que trabalham dentro do São Paulo Futebol Clube hoje, uma coisa absurda. Mas essa partida ela tem um conteúdo muito especial, né? Você pega de um lado, você pega um time montado aí à base de milhões, montado a salários altíssimos, montado a jogadores com nome, com certo nome e considerável nome, né? Montado à base de deixar um treinador por mais tempo para que ele pudesse desenvolver um trabalho, aquele blá 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 que a gente escuta toda hora aí, né? Como se os outros treinadores que viveram pouco tempo no São Paulo tivessem competência para assumir essa responsabilidade. Enfim, você junta esse pacote todo e do outro lado você pega um time recém-montado, um time que perdeu 18 jogadores do seu elenco no período de pandemia. Um time que ao final do jogo, um dos jogadores que fez gol fala que ele foi lá só para treinar e os caras botaram ele para jogar. Né? Um time que possivelmente, se você juntar os jogadores, comissão técnica, se você juntar, com todo o respeito que eu tenho, e vocês sabem que eu tenho, prefeito de Mirassol,
Câmara de Vereadores, se você juntar todo mundo de Mirassol, possivelmente o salário do Dani Alves paga 1 ano de salário para todo mundo. E isso não é um desrespeito ao Mirassol, não, muito pelo contrário. Né? É uma afirmação da vontade, da determinação e de como o futebol deve ser jogado. Eu não peço para jogador nenhum não amar a camisa, eu não peço. Porque assim, eu estou pedindo demais pro cara. Sabe por quê? Porque ele é profissional, ele se coloca como profissional e como tal, ele tem a responsabilidade e a obrigação de entregar dentro de campo pelo menos aquilo que ele ganha. Aquilo que a instituição põe no prato de comida dele, ou se está pondo 30% a menos, ou se está pondo 50% a menos, aí é um outro problema. Mas ele não vai morrer de fome como muitos de nós, né? Estão passando dificuldades nesses tempos aí de pandemia. Jogador de futebol não. Pois bem, aí você pega esses dois times, né? O primo pobre e o primo rico. E o que você vê no final do jogo? Você vê um time, cara, organizado, um time bem postado, um time bem arrumadinho, sabendo se defender e que é fatal nos contra-ataques, que leva perigo à defesa do São Paulo Futebol Clube. Um time que vem no Morumbi com todas essas dificuldades citadas e mete 3 gols no São Paulo, assim como já o Bragantino tinha metido 3 gols no São Paulo a semana passada. O São Paulo tomou 6 gols em 2 jogos, né? 7 com a partida contra o Guarani. Se você não fala qual é o time que está jogando, se você conta o que aconteceu, possivelmente muita gente vai falar que eu estou falando que quem ganhou foi o São Paulo. Diante de tudo que aconteceu, o time organizado, o time fatal, o time implacável, né? O time que soube se defender bem. Mas não, eu estou falando do Mirassol. O São Paulo teve a proeza de, além de ser completamente desorganizado, isso a gente deve ao seu Fernando Diniz, muita gente aqui, fiquem à vontade para falar. Eu só quero o seguinte, gente, sem ofensa, né? Ninguém tem o direito de ofender ninguém. Aqui é uma colocação de opinião, aqui é um palpite a respeito. É uma opinião a respeito, como você tem todo o direito de discordar de mim e colocar sua opinião aí. Né? Agora não, tem alguns aí que são donos da verdade. Você é cego, é assim que está acontecendo. Ah, como você conhece futebol. Como você é bom. Por que eu estou dizendo isso, gente? O nosso espaço é democrático, vocês me conhecem já há bastante tempo. São Paulo Raiz está completando aqui no YouTube 1 ano. São Paulo Raiz já existe há 3 anos. Queria agradecer também e aproveitar os 6.000 inscritos no canal nesse 1 ano. Meus amigos aí, parceiros, que eu aprendi a admirar e a compartilhar as ideias e tudo aquilo que acontece no nosso São Paulo. Pois bem, fiquem à vontade para chamar de corneteiro, eu não ligo. Mas, meu amigo, eu não vou deixar isso passar em branco. Isso não vai passar em branco. Toda vez que usurpam da camisa do São Paulo, eu vou estar aqui para falar. Ah, Rony, mas você disse que estava torcendo e que ia exigir que fosse campeão. É verdade. Você não estava? Todos nós estávamos. Todos nós temos uma interrogação dentro da gente quando a gente fala do São Paulo. Fala do elenco fralda cheia, um termo por mim criado já há 5, 6 anos e que eu esperava poder eliminar do meu vocabulário, mas que voltou fortalecido. Fralda cheia, elenco amarelão, né? Elenco sem compromisso, sem vontade, sem atitude, sem nada. O São Paulo é uma ruindade da sua presidência, que já não tem mais jeito, né? Que no final do ano vai sair. É difícil ainda ter que aguentar 5, 6 meses com esse presidente. E se ele tivesse um pouquinho assim de hombridade, ele pedia a conta. Deixava o boné lá e falava, gente, eu vou tocar minha vida e vocês sigam em frente. Mas não tem, não vai fazer isso. Né? Gente, passa pela diretoria de futebol, Raí, como dói falar de ti, Raí. Você que está entre os 5 maiores jogadores da história do São Paulo, você que fez gol em final de Libertadores, você que fez gol em final de Mundial, você que fez gol em final de Paulista, tantas alegrias nos deu, mas é um péssimo diretor de futebol, Raí. Você é um péssimo diretor de futebol, Raí. Entendeu? E você já tinha que ter pedido o boné, porque você está na máquina de moer ídolo do Leco. Lembra da máquina de moer ídolo que eu sempre falava? Pois bem, você está sendo moído. E vai ser moído se você não tiver uma atitude. Sabe qual é a atitude, Raí? Pedir a conta, ir embora. Sai disso daí, Raí. Sai desse enrosco, sai dessa confusão. Sai dessa terra de ninguém.
Sai desse monte de incompetente, né? Que hoje habita o São Paulo e transformou o São Paulo no quintal da casa deles. É uma vergonha o que a gente está passando, Raí. Seu Pássaro também, seu pavão, o senhor é um pavão, né? O senhor fala bonito, o senhor coloca as coisas bem legais, fala de administração, fala de contratação de jogador. Isso é muito ruim, seu Pássaro. O senhor é muito ruim. E o senhor também peça demissão, vai embora, né? Eu tenho certeza que o senhor deve ser extremamente competente nas suas atividades privadas, não no São Paulo Futebol Clube. No São Paulo Futebol Clube o senhor é muito ruim. Presidente ruim, diretoria péssima, comissão técnica sofrível. A gente até tentou, né? Tentou administrar o Diniz. Se o Diniz der certo, o São Paulo dá certo e a gente tá feliz. A gente tentou administrar o Diniz. Mas qual é a desculpa que alguém aí possivelmente possa arrumar ainda? Porque assim, pro Diniz, as desculpas já acabaram. Ele não tem mais desculpa para dar. Ele já deu todas as desculpas possíveis. Ele já está entrando nas desculpas ridículas, né? Então possivelmente alguém vai arrumar uma desculpa aí para ele. Mas eu gostaria de saber como explicar tomar 3 gols do Bragantino em casa, tomar 3 gols do Mirassol, com tudo que eu falei do Mirassol em casa. Como é que vai explicar isso? Tem explicação isso, Diniz? Isso porque diziam que o São Paulo vinha jogando bem antes da pandemia. Por jogar bem, eu falei no vídeo passado, eu assisti o jogo da LDU e meio tempo contra o Santos. O resto, para mim, estava jogando muito mal. Porque para mim, time que tem posse de bola, mas que não faz gol, é péssimo. Mais uma prova hoje. O time voltando a atrasar a bola, em demasia. Os jogadores não querendo responsabilidade. A bola cai no pé do Reinaldo, ele olha para trás, já empurra pro Bruno Alves. O Bruno empurra pro Tietê, o Tietê devolve pro Arboleda. O Arboleda empurra pro Juan Fran devolve pro Tietê, o Tietê devolve pro Bruno Alves. O Bruno Alves toca pro Reinaldo, o Reinaldo devolve pro Volpi. E assim fica. Ninguém quer responsabilidade no São Paulo. Ninguém quer nada. Hoje o São Paulo foi um misto de desorganização, de bagunça, porque essa tática do Diniz, que chamam de tática, né? Que eu não consigo enxergar onde tá a tática. Para mim isso é um apanhado de jogadores. Essa desorganização, ela se junta ao dinheiro que o São Paulo não pagou para os jogadores. Ao desconto do salário. Vocês lembram que eu falava? Me preocupa para ver como é que o jogador vai reagir com relação ao salário cortado, salário atrasado, se o cara vai tirar o pé. Hoje foi um misto disso. Hoje foi um misto de bagunça, de má vontade, né? Com o fato de que, para que eu vou classificar o time se eu não recebo o meu salário integral? Ponto. Alguém tem dúvida disso? Eu sou corneteiro, então beleza, não tem problema. É mais fácil, né? Afinal de contas, eu sou só um torcedor assim como você também é. Eu sei dizer para vocês que hoje eu senti, e olha que eu vejo há muito tempo, né? Assim, claro, a história do São Paulo que eu conheço e que eu assisto e que eu vejo, ela é muito mais de glórias, ela é muito mais de conquistas, ela é muito mais de ídolos, ela é muito mais de alegrias do que desses vexames como o de hoje. Claro que ultimamente os vexames têm, né? Tem aflorado aí, tem aparecido aos montes. Mas de alguma forma a gente, né, ainda preserva no coração aqueles momentos maravilhosos. O São Paulo Raiz faz muito isso, né, em todos os trabalhos que a gente tem aí com os amigos. Sempre exaltar as glórias que vêm do passado. Mas como é que você faz com esses momentos? Esses caras que estão aqui, junto com alguns outros que estiveram recentemente, né, alguns elencos malditos, alguns elencos fralda cheia, já há algum tempo, né, vestindo e usurpando da camisa do São Paulo Futebol Clube, estão desconstruindo a história do São Paulo. Ô Rony, não é destruindo? Não, é desconstruindo. Eu vou dizer para vocês por quê. O São Paulo foi formando, o São Paulo foi criando a sua história através do tempo. Cada tijolo colocado na sua história para poder crescer, para poder ter a dimensão que tem hoje. Você vai lá nos anos 40, com Leônidas, o São Paulo começando a construir o seu nome, a se fortalecer,
passa por José Poi, passa por Zizinho, campeão de 57, entra nos anos 60, os anos da fila, porque o Morumbi, o maior estádio particular do mundo, estava sendo construído, passa por Roberto Dias, maravilhoso Roberto Dias, chega em Gerson, chega em Forlán, Pedro Rocha, Torinho Guerreiro, Paraná, Jurandir, São Sérgio no gol. Quanta coisa legal esse São Paulo construiu. Vai para 74, quase campeão da Libertadores, vice-campeão da Libertadores nos pés de Pedro Rocha. Chega Minelli, Rubens Francisco Minelli, campeão brasileiro 77. Tanta coisa legal, vem Cilinho, e aquilo vai sendo construindo, chega Careca, Sidney, Miller, Silas, Pita, Casagrande, aquela coisa sendo construída, passa pelo seu Pepe, entra nos anos 90 com Tele Santana, magnífico, chega em Muricy Ramalho, passa pelo tri do Muricy, passa por Rogério Ceni. Olha a construção da história que esses usurpadores de camisa, desculpe o termo, esses vermezinhos que estão vestindo a nossa camisa, estão desconstruindo. Tudo que o São Paulo demorou décadas e mais décadas para construir, esses caras aí estão desconstruindo, estão apagando. Deram a borracha na mão de cada um e eles estão apagando a história do São Paulo, né? Muitos de meus amigos aqui sabem escalações na ponta da língua dos grandes times do São Paulo Futebol Clube. Quantos dos nossos amigos aqui, quantos de vocês não sabem isso? Sabe qual é a escalação do São Paulo hoje? Eu vou falar para vocês. No gol, R$200 mil. Na lateral direita, R$400 mil. Zagueiro central, R$300 mil. Quarto zagueiro, R$300 mil. E lateral esquerdo, R$400 mil. O volante, quem vai de volante? É R$700 mil. O meia esquerda, R$1,5 milhão. E o meia direita, R$200 mil. Na frente, R$400 mil. Quase R$1 milhão. E R$600 mil no ataque. Essa é a escalação do São Paulo. É gente sem compromisso algum. O pessoal que já está comigo há algum tempo, eu falo lá atrás, o marketing tinha que fazer um uniforme amarelo para o São Paulo. Uniforme amarelo para o São Paulo. Esse uniforme amarelo, os caras deviam jogar até o time chegar num momento que você fala, cara, agora sim, agora esse é meu São Paulo Futebol Clube. Portanto, vocês vão ter direito a usar a camisa e o uniforme do São Paulo. Enquanto não atingirem esse direito, não conquistarem esse direito, vocês vão usar o uniforme amarelo. Amarelo é a cara do São Paulo. Não da instituição, desses caras que estão em campo, desses caras da comissão técnica, desses caras que estão nos dirigindo. Amarelo é a cor. É uma vergonha. Brinquei agora há pouco na live, brinquei entre aspas com a tristeza danada, agora há pouco na live do Instagram, que eu ia falar com o meu querido Homero Belintani para recolher os ônibus do São Paulo. Esses caras não merecem andar com esses ônibus 2 andares. Esses caras merecem andar de Kombi. O São Paulo devia ter 3 Kombis para colocar esses caras dentro. Ou se não, na boleia de um caminhão. Arruma um caminhão lá, joga todo mundo em cima. Esses caras não merecem, gente. Esses caras não merecem tudo que o São Paulo dá para eles. O seu Reinaldo, que virou de costa no terceiro gol, dá uma olhadinha no lance. Que joga com nojo, que joga com má vontade. Né? Parece o melhor lateral esquerdo do mundo, mas também o pessoal chama de King Naldo. O que nós vamos fazer? Né? O seu Reinaldo, com aquela má vontade, ele devia agradecer, acender uma vela todo dia, por estar jogando no São Paulo Futebol Clube. Mas não, para ele tanto faz, tanto fez, como para muitos que estão ali. Tanto faz, como tanto fez. O time hoje estava numa frieza que devia disputar o campeonato siberiano de futebol. Né? Uma frieza. Não parecia decisão, não parecia que o time ia para uma semifinal, né? Não parecia que o time estava disputando um campeonato. Parecia um catadão. Sabe catadão que a gente faz aqui? Eu, você, os amigos aqui. Vamos bater uma bola quarta-feira. Quem é da Bahia? Vamos bater um baba. Quarta-feira? Vamos. Não sei o que lá. Reúne todo mundo lá. Os barrigudos, toma uma cerveja e vai correr atrás da bola. Catado. O São Paulo de hoje, do Fernando Diniz, é um catado. É um catado. Desorganizado, bagunçado. Um time lento para sair com a bola. Um time lento. Às vezes o Mirassol descia. Era engraçado como isso aí ficou na minha cabeça. O Mirassol descia, o São Paulo recuperava a bola. Aí o São Paulo ficava trocando a bola. Aí o Mirassol voltava, se organizava. Aí o São Paulo
Parecia que o São Paulo estava esperando o Mirassol se organizar. Olha o nível que nós chegamos. O treinador do Bragantino, que é um menino, deu um nó no Fernando Diniz. Esse rapaz do Mirassol, que eu não sei nem o nome, me desculpe, deu um nó no Fernando Diniz. Domingo, quase que ele tomou um nó, se não fosse o Volpi, o melhor em campo. Quem é que vai dizer que ele precisa de tempo? Quem é que vai dizer que ele vinha bem? Eu quero saber quem é que vai me falar isso. Não, é mais fácil me chamar de corneteiro. Então fica à vontade. Não tem problema nenhum. Corneteiro eu aceito. Não aceito os xingamentos baixos e as palavras que algumas pessoas aí escrevem que não tem a mínima necessidade. Aqui se respeita a opinião e eu respeito sempre a opinião de vocês. Obviamente, respeito ainda mais quando é contrária à minha. Você tem todo o direito e você me ajuda a fazer o meu trabalho de torcedor, né, ao criticar. E a gente tem essa troca. Mais um vexame, mais uma vergonha, mais uma afronta à nossa história, né? E repito, tivessem os nossos dirigentes um pinguinho de vergonha na cara que fosse, eles entregavam o boné e pediam demissão amanhã. Diniz, você é um cara, eu sei que você tem vergonha na cara. Pede demissão, Diniz, se não te mandarem embora. Vai embora, Diniz. Não continua fazendo isso com a gente, né? Não continua. Você não manda nada ali. Nenhum jogador te respeita. Nenhum jogador faz o que você pede para fazer. Que eu sei que é meio louco, né? Mas eles não fazem. Então assim, você está perdendo seu tempo no São Paulo. Porque se não for agora, você vai ser mandado embora daqui a pouco. E o São Paulo não tem mais tempo para perder. Paciência não existe mais. Não vem pedir paciência para a torcida do São Paulo. Paciência é artigo de luxo nas prateleiras do Morumbi. Perfeitamente compreensível diante de tanto pereba que está vestindo a camisa do São Paulo. Raí, pede o boné. Pássaro, pede o boné. Leco, vai embora do São Paulo. A gente não tem que esperar até o final do ano, cara, para continuar aguentando os desaforos e a incompetência que vocês têm. Tem gente que fala assim pra mim, Rony, mas enquanto o Leco estiver lá, vai ser essa porcaria aí. Você acha que eu aceito isso, gente? É claro que eu sei que não vai melhorar. Mas você acha que eu aceito isso sabendo que os jogadores dentro de campo podem fazer diferente? Os jogadores têm a bola no pé. O que de ruim da administração do Leco interferiu hoje na atitude, na falta de atitude dos jogadores? Profissionais que ganham dinheiro lá para entregar para o São Paulo aquilo que eles ganham, que tiram da instituição. Eu tô de saco cheio de ver neguinho beijar camisa. Eu tô de saco cheio de ver jogadorzinho rapar a cabeça e falar que se derem tantos 1000 likes, ele rapa a cabeça. Jogador de rede social que dentro de campo desaparece, fralda cheia, amarelão. E tem gente que bate palma, acha bonito. Olha, Rony, o cara falou que ele quer ser campeão no São Paulo antes dele ir embora. Gente, não se fala que quer ser campeão. Ser campeão é uma ação, é uma atitude dentro de campo. Então assim, o cara fala pra você, mas dentro de campo ele se esconde, como esse Everton que tá aí, essa coisa horrenda que ganha dinheiro no São Paulo e não quer fazer mais nada da vida. Chega uma hora, você se cansa desses caras. Você não se cansa da instituição. A instituição é gigante. Você ama, né? Você exalta a instituição e vai continuar o resto da sua vida com isso. Eu estou falando desses perebas dentro de campo e desses perebas incompetentes fora de campo. É disso que eu falo. Portanto, eu esperava, a atitude que eu espero agora é que amanhã de manhã todo mundo peça demissão. Limpe o São Paulo desses caras. Nem que for para deixar a molecada lá jogando. Pega o treinador do sub-20, põe lá para dirigir o time. Né? De alguma forma, cara, pra gente ter um alento. Pra gente não ver mais essas caras que infestam e que usurpam da nossa camisa entrar em campo. Mentirosos da bola. Farsantes da bola. Perebas. Pé de rato. São Paulo tá cheio de pé de rato. Né? Então assim, eu falo mesmo, outro dia vieram falar pra mim, Rony, mas tem que dar uma força pro Pato que ele tá sem confiança. Sem confiança, meu amigo, estamos nós, né? Passando pelo momento que nós estamos passando, alguns aí sem emprego, alguns aí com metade de salário,
Alguns aí sabe-se lá fazendo o que para garantir o emprego ainda. Isso que sim é dificuldade, a gente que precisa de confiança e ninguém nos ajuda nesse sentido. Eu vou dar confiança para um pereba, pé de rato, jogador meia boca, milionário. Você tá de brincadeira comigo, cara. No São Paulo não presta presidente, no São Paulo não presta diretor, no São Paulo não presta comissão técnica, no São Paulo não presta jogador. Até rimou. Enquanto fizerem isso com a camisa do São Paulo, eu vou estar falando isso, eu vou estar repetindo isso. Custe o que custar e queira escutar quem quiser. Eu não vou admitir esse tipo de coisa. Eu não vou admitir, eu não admito esse tipo de coisa com o São Paulo. Claro que eu tinha uma esperança, que eu tinha uma expectativa, que eu desejava ser campeão, que eu imaginava que os jogadores pudessem se unir, falar, cara, vamos rumo ao título, vamos em frente, vamos lá, mas não. Hoje fui até feliz, convidado pelo meu irmão Marcos Bonechini, lá no drive-in cinema agora, né? Período de pandemia, você vai com o carro e assiste no telão, assistir o jogo do São Paulo no telão, feliz, achando que, poxa, que legal, o São Paulo vai ganhar, nós vamos ficar bem, o momento vai melhorar, a gente vai ficar entusiasmado, né? Vamos ficar motivados para ser campeão, vamos para a semifinal. E esses jogadores pé de rato fazem o que fizeram. Amigos, eu vou falar uma coisa para vocês. Sim, Leco tem culpa e muita culpa. Sim, Raí tem muita culpa. Sim, o nosso Diniz tem muita culpa. E sim, os jogadores têm culpa mais do que todo mundo. Porque eles estão em campo e estão com a bola nos pés. Eles podiam fazer a diferença de toda essa incompetência que está acima deles. Mas eles preferem ser tão incompetentes quanto todos os outros hoje que estão dentro de São Paulo. É uma vergonha o que a gente passou. É um vexame, mais um vexame para a nossa torcida. Tudo isso que a gente vivenciou, né, que a gente viu acontecer nessa noite de quarta-feira contra o Mirassol. Nós exigimos atitude, exigimos mudanças. A gente não está pedindo não, né? E que a gente possa esperar pelo menos um pouco de hombridade desses caras todos que eu citei, que peçam o boné e vão embora para casa. Chega de trazer prejuízo ao São Paulo e a toda a sua coletividade. Legal, gente? A minha tristeza compartilhada com vocês, eu tenho certeza da frustração, da chateação, da dor que todos estão sentindo nesse momento, com tudo isso que nós estamos vivendo. E a gente que tinha tanta expectativa, né? Infelizmente essa é a realidade. Tá? Mas vamos em frente, cara, porque aquilo que eu falei agora há pouco, a nossa São Paulinidade ela é maior do que absolutamente tudo isso, ela deve se manter, ela deve continuar. Acima de tudo sempre. Legal, pessoal? Agradecer demais a vocês, aí os 6.000 inscritos no canal, né? E agradecer demais a amizade e o compartilhamento que vocês têm sempre para comigo e pro canal do São Paulo Raiz. Tá bom, pessoal? Fiquem à vontade, compartilhem, comentem, coloquem a opinião de vocês, por favor. O canal é aberto justamente para isso. Avante, tu és forte, tu és grande, São Paulo Futebol Clube, Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, gente. Muito obrigado, viu?